primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, e já aproveito e passo a palavra para ele fazer uma breve ou longa apresentação aqui para a gente. Muito obrigado, Mansueto. Bom, obrigado, Guilherme, por ter me convidado para vir aqui, encerrar esse evento, foi muito bom. Vou falar um pouco, enfim, do momento que a gente está, dos desafios e como é que a gente está enxergando aí o futuro. Quer dizer, primeiro ponto, está acontecendo coisas que, para mim, é uma grata surpresa que eu não esperava. E isso está se refletindo no debate que a gente vê hoje da reforma da Previdência. Se vocês me perguntassem há 2 meses, 3 meses atrás, o que seria a reforma da Previdência, se o governo conseguiria aprovar a reforma da Previdência, a economia que virá da reforma da Previdência, eu teria dito que, olha, vai depender muito da capacidade do governo de formar uma base política sólida para aprovar a reforma da Previdência. Isso era o que eu pensava 2 meses, 3 meses atrás, não é mais o que eu penso hoje. Hoje, a reforma da Previdência foi incorporada pelo Congresso e nós teremos uma reforma da Previdência robusta, independentemente da base política do governo. O governo ainda, nesse período todo, ainda não formou, isso é muito claro, uma base política muito sólida, mas a reforma da Previdência foi abraçada pelo Congresso Nacional há 1 ano, e isso é fundamental, porque a reforma da Previdência, que é um tema tão impopular, hoje a gente vê nas pesquisas de opinião, as pessoas aceitando idade mínima de homens, 65 anos, idade mínima de mulher, 62 anos, e ninguém reclamando da regra de transição. É um cenário muito diferente de 3 anos atrás. É um cenário radicalmente diferente. Há 3 anos atrás, quando o governo Temer, no final de 2016, mandou a reforma da Previdência para o Congresso, houve um debate no Congresso, houve uma CPI no Senado que chegou à conclusão que não existia déficit da Previdência. Havia um debate que a regra de transição de 20 anos era muito dura. A regra de transição agora é menos de 7 anos. Naquela época, o governo, apesar da sua imensa habilidade política, não conseguiu formar uma base a favor da reforma da Previdência, e as várias propostas de reforma da Previdência foram diluídas, e a reforma inicial, que partia de uma economia de 800 bilhões, chegou no final a uma reforma que daria uma economia de 10 anos de 400 bilhões. Agora, o relatório do deputado Samuel Pinheiro já dá uma economia... Samuel Moreira, né? Samuel Moreira já dá uma economia de mais de 800 bilhões de reais. Se a gente adicionar a MP 871, que endurece as regras de concessão da aposentadoria rural, que já foi aprovada, que melhora a fiscalização, a gente está falando de uma reforma da Previdência, que a economia em 10 anos vai ficar entre 800 bilhões e 1 trilhão de reais. Então, isso já é algo fundamental, e a gente escutando a possibilidade dessa reforma na Câmara ser aprovada antes do recesso, e com um apoio declarado e ajuda do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, de fato, é um cenário muito diferente ao cenário que se tinha 2, 3 anos atrás. De fato, agora, quem transita por Brasília, quem vai ao Congresso, vê a possibilidade de nós, dessa vez, conseguirmos aprovar uma reforma da Previdência robusta. Isso será suficiente? É isso que fará o Brasil crescer? Claro que não. O Brasil precisa fazer muito mais coisas além da reforma da Previdência para crescer. Mas a reforma da Previdência é essencial, porque mais da metade do gasto público do Brasil, do gasto público federal, sem incluir a conta de juros, mais da metade do gasto público é com Previdência. Num país que ainda é jovem, mas está passando por um processo de envelhecimento muito rápido. Então, a reforma da Previdência é essencial, porque sem ela não haverá equilíbrio fiscal, não haverá ajuste fiscal. E aí a gente tem a questão dos estados e municípios. Os governadores reconhecem a necessidade de reforma da Previdência, todos os governadores, talvez com exceção de 1 ou 2, a grande maioria reconhece a necessidade da reforma da Previdência. E os governadores, mesmo de partidos de esquerda, foram essa semana em Brasília para tentar convencer os seus deputados a votarem a favor da reforma da Previdência. Eventualmente, eu espero que se chegue a um bom acordo político para reincluir os estados e municípios, porque é essencial a reforma da Previdência também para estados e municípios. Os estados no Brasil, 2/3, ou seja, mais de 60% dos funcionários públicos estaduais, eles estão em regimes especiais e se aposentam, em média, aos 49 anos de idade. O Brasil, ele não suporta
Não tem como falar em equilíbrio fiscal quando ainda há a possibilidade de um contingente muito grande se aposentar com 49, 50, 54 anos de idade. Então, isso precisa mudar. Mas a sociedade hoje entende que sim, até porque as pessoas mais carentes no Brasil, as pessoas que não conseguem ter 35 anos de carteira de trabalho assinada ou 30 anos, um trabalhador na construção civil de São Paulo, ele já se aposenta aos 65 anos de idade. Então, na verdade, a gente tem um sistema que ele é insustentável, ele não é um sistema que protege os mais pobres, porque os trabalhadores de mais baixa renda, que não conseguem ter 35 anos de contribuição no regime urbano, o homem, ele já se aposenta aos 65 anos de idade. Então, o nosso sistema não é justo e é insustentável. Pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente está conseguindo um consenso para aprovar a reforma da Previdência. Vai ser essencial? Vai, mas, além disso, nós teremos que fazer várias outras coisas. Por exemplo, o Brasil ainda está com um desequilíbrio fiscal muito grande. O governo, a meta do buraco fiscal desse ano, sem incluir a conta de juros, que a gente chama de déficit primário, tudo que o governo arrecada, menos o que ele gasta, sem incluir a conta de juros, tem um buraco de 140 bilhões. A gente precisa transformar esse buraco, esse déficit de 140 bilhões, em pelo menos um superávit do mesmo valor, de 140 bilhões. Ou seja, a gente está falando ainda de um ajuste fiscal para fazer de perto de 300 bilhões de reais. A Previdência é o primeiro passo, é um passo essencial, mas, além da Previdência, o governo terá, sim, que, por algum tempo, controlar salário de servidor público, controlar concurso, reduzir gastos, fazer privatização. E tem dois tipos de empresas estatais. Vocês tiveram com o Salim aqui, ele deve ter falado muito em privatização, mas há dois tipos de estatais. As estatais não dependentes, Petrobras, Eletrobras, que elas conseguem arrecadar, vender pelos seus produtos e ter receita para pagar as despesas, custeio, fazer o investimento, sem a necessidade de ajuda do governo. Mas há um grupo de estatais que se chamam estatais dependentes, que essas estatais, para funcionar, elas precisam todos os anos de aportes, transferências do governo federal. Essas transferências por ano é entre 15 e 20 bilhões por ano. O governo vender também essas estatais dependentes é essencial. Isso não traz ganho para o governo, não traz recurso para o governo, mas tira uma despesa que é muito alta. Além disso, da agenda de privatização, previdência, controle de crescimento de salário de servidor público, concursos públicos, a gente tem que pensar em algum momento nesse governo de uma reforma administrativa, porque hoje a realidade do setor público é uma realidade que dificulta bastante o incentivo a um trabalhador, a um profissional, passar anos, 30 anos da sua vida no setor público. Por quê? Porque hoje um servidor público que entra aos 24, 25 anos de idade, quando ele chega a 34, 35 anos de idade, ele chegou no final da sua carreira. No meu órgão, que é o Tesouro Nacional, que eu estou à frente, eu tenho trabalhando hoje, porque tem parte da força de trabalho do Tesouro Nacional que está emprestado para ministérios, mas comigo eu tenho 600 funcionários. Os meus funcionários com 34, 35 anos de idade, eles já chegaram no final da carreira. Quando um funcionário público chega tão novo ao final da carreira, ele perde um pouco a motivação, ou a única motivação dele, ou uma das, será para melhorar, sair do órgão, ter aumento salarial. Então, a gente precisa de uma reforma administrativa que crie um sistema de carreira do servidor público mais racional, que um funcionário de 35 anos ainda tenha um estímulo para progredir e ter, enfim, ganhos em decorrência da progressão, não um funcionário que aos 34, 35 anos chegou no final da sua carreira. Mas, dito tudo isso, quer dizer, o governo está imbuído numa agenda muito concreta que envolve privatização, reformas, em especial Previdência, reforma administrativa e maior integração com o resto do mundo e reforma tributária. E aqui vamos ser muito claros, reforma tributária é tão difícil quanto, ou mais, do que a reforma da Previdência. Um dos motivos dessa reforma da Previdência ter andado tão bem é que todo o debate ficou em uma proposta de reforma da Previdência. O governo mandou uma reforma da Previdência no início do ano, todo o debate se desenrolou em cima de uma proposta. Na reforma tributária, nós teremos no segundo semestre 3 propostas, porque tem uma que já está em andamento na Câmara dos Deputados, tem uma segunda proposta que virá do governo federal e tem uma terceira proposta que está sendo construída pelos governadores. Então, nós teremos 3 propostas de reforma tributária que nós teremos que lidar como sociedade para tentar chegar a um consenso.
É um tema muito importante, porque o sistema tributário do Brasil ele tem todas as características ruins de um sistema tributário quando a gente compara com o resto do mundo. Primeiro, no Brasil, o que você paga de imposto de renda não depende da sua renda. No resto do mundo, o que você paga de imposto de renda depende da sua renda. No Brasil, não. Você paga de imposto de renda depende do seu contrato de trabalho. Quando você é um funcionário, por exemplo, quando alguém é um profissional liberal no setor privado, no regime de lucro presumido, ele paga uma carga tributária muito menor do que o mesmo profissional sendo contratado de uma empresa, no regime de CLT, com carteira de trabalho assinada. Ou seja, às vezes a mesma atividade, o mesmo profissional, a depender do regime de trabalho, a carga tributária chega a ser o dobro do que seria se ele fosse uma empresa com lucro presumido. Todas essas anomalias que tem no sistema tributário do Brasil, além da falta de segurança, porque hoje uma empresa termina o ano fiscal, cumpriu todas as suas obrigações, daqui a 2, 3 anos, alguém pode bater na porta da empresa e questionar, não, o seu demonstrativo fiscal de 2, 3, 4 anos atrás está errado, você será multado. Esse tipo de coisa, que um fiscal tem tanto poder para decidir de uma compra do insumo, o que gera crédito, porque foi usado na produção, e o que não gera crédito, esse tipo de coisa tem que acabar, a gente tem que mudar. É fácil fazer reforma tributária? Não é, mas pelo menos, da mesma forma que a gente vai aprovar a reforma da Previdência, porque o debate começou não em janeiro, não em fevereiro, o debate começou há 3 anos atrás. Esse debate ficou em pauta todas as semanas nos principais jornais desse país, e se chegou a um ponto de aprovar a reforma da Previdência. Esse mesmo debate, talvez mais rápido, a gente precisa fazer com a reforma tributária. E aí tem outras agendas do governo, como, por exemplo, maior integração com o resto do mundo. Essa é uma agenda que depende muito pouco do Congresso. Decisão de redução de alíquota de importação é uma decisão interna do governo, do Poder Executivo. Essa agenda tem que andar, essa agenda deve andar. Se o Brasil começa a fazer todas essas reformas, previdência, tributária, se integra mais ao resto do mundo, focaliza incentivo para a inovação e não para um banco público incentivar uma empresa a comprar seu concorrente, que isso a gente fez no passado, não se faz mais. Se a gente usa o subsídio da forma adequada para incentivar a inovação, claramente, e melhora o nosso sistema educacional, com tudo isso, o resultado de um país que faz isso é um crescimento maior. Às vezes, algumas pessoas falam, mas o governo não tem base política, mas o governo, por incrível que pareça, ele conta com a enorme boa vontade do Congresso Nacional, das duas casas, na pauta econômica. É frequente uma interlocução, reuniões da equipe econômica com o presidente das duas casas, e, novamente, o que a gente vê, conversando com políticos hoje da Câmara e do Senado, é uma extrema boa vontade de avançar na pauta econômica. E uma circunstância extremamente positiva que o país está passando, apesar ainda da taxa de desemprego muito alta e do crescimento muito baixo. Mas nós estamos falando em um país que, há 4 anos atrás, esse país, a inflação estava em 10,7%, foi a inflação de 2015. A taxa de juros de mercado estava 14,25%, que a dívida pública estava na trajetória ascendente, crescendo, e se cogitava que o governo não iria conseguir pagar a sua dívida. Esse era o país de 4 anos atrás. Hoje, esse país, a inflação projetada está abaixo de 4%. A gente está com a taxa de juros de 6,5%, com a possibilidade de queda adicional, porque o cenário externo melhorou. O mundo todo está baixando os juros, e no Brasil a gente tem a confluência de 2 fatores positivos. O mundo com excesso de liquidez cortando os juros e, no Brasil, a taxa de inflação caindo. Aprovando as reformas, o próprio presidente do Banco Central já falou, isso pode abrir espaço para juros menores. Nos leilões, nos últimos leilões do Tesouro Nacional, toda semana o Tesouro Nacional tem que vender título. Nos últimos 2 leilões, eu fiquei impressionado com a queda tão forte que ocorreu da taxa de juros. No leilão de hoje, que a gente vendeu títulos prefixados de 4 anos e de 10 anos, a taxa de juros chegou a cair 1 ponto percentual em relação ao que estava há 1 mês atrás. Em relação a 1 ano atrás, essa queda foi de quase 4 pontos percentuais. Então, é uma queda significativa de um país que ainda tem um ajuste fiscal para fazer. Mas essa é a boa notícia, porque quando você olha o que os investidores estão cobrando para financiar o governo, a taxa de juros com a queda tão intensa traduz uma confiança de que o país vai fazer as reformas que precisa. E eu acho que novamente,
há 2, 3, 4 anos atrás, temas que eram muito difíceis de se colocar na mesa, hoje o governo consegue aprovar, o Congresso aprova com certa facilidade. Cabe um bom exemplo, que é a recém-aprovada Lei das Agências Reguladoras. Essa lei é muito boa. Essa lei é muito boa, ela fortalece a transparência e a fiscalização da agência reguladora, dá mais independência para as agências reguladoras e reduz e evita nomeações políticas. Antes, você podia nomear qualquer pessoa para a agência reguladora, desde que fosse aprovada para o Senado. Com a aprovação dessa lei, agora há pré-requisitos. Isso é muito bom. Essa lei está há 4 anos, mais de 4 anos no Congresso, e a gente não conseguia aprovar no governo passado. Agora foi aprovado facilmente, o presidente vetou 3 artigos, que não modificam o espírito da lei. Um dos artigos que o presidente vetou, ele fez corretamente, porque era um artigo que exigia quarentena prévia para uma pessoa ser indicada diretor da agência reguladora. Como é que você iria indicar alguém do setor privado com quarentena prévia, se ia chegar para a pessoa e falar o seguinte, olha, sai da empresa, fica 6 meses em casa, daqui a 6 meses a gente vai te indicar para ser diretor da agência reguladora. Isso não faz o mínimo sentido. O presidente corretamente vetou, a questão da lista tríplice também não era fundamental, ele vetou, mas todos os mecanismos de controle e de maior governança que estão nessa lei, o presidente sancionou e manteve. Isso foi fundamental. Cadastro positivo, que se aprovou agora, que no governo passado a gente desenhou a proposta, tentava aprovar e não conseguiu, foi aprovado agora, e a gente está chegando em algo que era inusitado. Algumas empresas hoje no Brasil conseguem lançar um papel próprio, uma debenture, com a taxa de juros menor do que elas conseguiriam no banco público. Há 4, 5 anos atrás, no Brasil, várias empresas estavam dependendo da concessão de crédito via BNDES, de um crédito com a taxa de juros modesta. Hoje, a gente está caminhando para um cenário que essa taxa de juros modesta, as empresas conseguem, sem intermediação de banco algum, lançando o debenture, um cenário que a gente pode entrar num ciclo longo de juros baixos que vai forçar necessariamente os bancos a apostarem em projetos de infraestrutura e os bancos a procurarem a concessão de crédito como um grande mecanismo de aumentar a sua rentabilidade, não aplicando num título público. Aquele país de 4, 5, 6 anos atrás, que você aplicava no título público com juro real de 6% ao ano e podia ficar tranquilo, esse país, ainda bem, está ficando para trás, porque a garantia real, a garantia de uma rentabilidade maior, a gente tem que buscar apostando em projetos bons e não emprestando para o governo. E a gente hoje, com as reformas, corre o risco de consolidar um cenário de inflação baixa, juro baixo, e se nós fizermos o dever de casa, a consequência natural é a economia se recuperar. Quando a gente olha, para exemplo, de alguns países, como Estados Unidos e Reino Unido, a gente olha a história desses países desde a Segunda Guerra Mundial, esses países, um país como Estados Unidos, que tem uma renda per capita acima de $50 mil, você pergunta quais foram os anos de milagre econômico nos Estados Unidos. Não existiu. Se você pega o crescimento da economia americana da década de 40 até 2007, antes de ter aquela crise financeira, os Estados Unidos não teve período de milagre econômico, não teve período da economia crescendo 7, 8% ao ano. Mas os Estados Unidos cresceram consistentemente ao longo de 60 anos, 3, 4% ao ano. O nosso desafio é esse, é não ficar tão preocupado como em alguma época no Brasil a gente ficava preocupado se a economia vai crescer 5, 6, 7% ao ano. Isso não importa. O que importa é você fazer as reformas necessárias, melhorar seu sistema tributário, investir em infraestrutura, incentivar a inovação, melhorar o sistema educacional, se integrar mais ao resto do mundo, ter uma situação de finanças públicas equilibrada que sinalize para os investidores que a dívida vai entrar na trajetória de queda, de tal forma que o país não vai precisar aumentar a carga tributária no futuro para pagar a sua dívida. Um país que faz isso, a consequência natural é mais crescimento. Exatamente quanto? 2,5%, 3%, 3,5%? É difícil cravar um número, mas a consequência natural de alguém, de um país que faz o dever de casa, é mais crescimento. E aí, a gente tem uma culpa. Nós, como sociedade, temos uma culpa no que aconteceu. Por quê? Porque a situação gravíssima que o país chegou não estava escrito, podia ter sido evitada. O Brasil passou por uma crise muito forte em 2015 e 2016, que nenhum economista conseguiu prever a intensidade dessa crise por erros nossos.
A parte boa é que, como esses erros foram domésticos, só depende de nós e de um bom debate político para corrigi-los, e vem sendo corrigido. A gente está num país que, há 5, 6 anos atrás, o banco público, com dinheiro que era emprestado do Tesouro Nacional, que pedia emprestado a vocês, o banco público emprestava a um juros menor do que a inflação. O financiamento de caminhão nesse país, em 2013, era com juro nominal de 2,5%, 3% ao ano, com a inflação de 6% ao ano. O banco público, o BNDES, chegava a emprestar para empresas privadas boas comprar os seus concorrentes. Isso não faz o mínimo sentido. Isso não é papel de banco público. A gente queria fazer um investimento. O governo tentava controlar a taxa de rentabilidade do investimento, e para o investimento ser viável, você tornava o investimento viável dando mais crédito subsidiado. Esse tipo de coisa sobrecarregou os bancos públicos e levou a um crescimento da dívida pública de mais de 10 pontos, quase 10 pontos do PIB. Isso acabou, quer dizer, você está vendo hoje o contrário, você está vendo hoje bancos públicos como a Caixa Econômica Federal fazendo desinvestimento em aplicações que não faz o mínimo sentido a Caixa Econômica ser investidora. Por que a Caixa Econômica Federal, que é um banco voltado para financiamento imobiliário, tem que carregar 7 bilhões de reais de ações da Petrobras? Isso não faz o mínimo sentido. Por que BNDES tinha que financiar compra e venda de empresa? Compra e venda de empresa é a operação típica de mercado privado, de banco de investimento. Esse tipo de coisa passou. Hoje você está vendo os bancos públicos tentando alcançar, tentando focar no nicho de cada um deles. Ontem, pela primeira vez, o dado que foi divulgado pelo Banco Central, em determinado momento, se eu não me engano, em 2012, 2013, a parcela de crédito, o estoque que vinha de bancos públicos, se tornou maior do que a parcela de crédito de bancos privados. Ontem, finalmente, o último dado que saiu, isso praticamente se inverteu, está começando a se inverter. Ontem ficou meio a meio, o que é uma mudança de direção muito grande, e uma conjuntura de juros em queda. Uma conjuntura de juros em queda. A saída dos bancos públicos não está atrapalhando o financiamento, porque os juros estão em queda e há busca por demanda de papéis privados, de emissões diretas de empresa. Então, assim, o Brasil tem tudo para dar certo. A gente não sabe o que é um país como a China crescendo menos de 6% ao ano. O que acontece com um país como a China, se a China passar 2, 3 anos crescendo 3%, 4% ao ano? Ninguém sabe o que vai ser aquele país. No Brasil, a gente sabe o que é esse país com uma recessão muito forte, porque os 2 anos de queda de PIB, 2015 e 2016, 2 anos consecutivos de queda de PIB, não é normal na história do Brasil. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 1930 e 31, quando o Brasil era um grande produtor de café. Nem na década perdida, a década de 80, o Brasil teve 2 anos seguidos de queda de PIB. A gente teve 2 anos seguidos de queda de PIB agora, a gente não viu saques em supermercados, a gente não viu pessoas morrendo de fome, porque o Brasil ele conseguiu montar uma rede de assistência social tão grande que hoje esse país, mesmo numa crise tão severa, as pessoas conseguem se alimentar e você não tem nenhuma grande confusão social. Mas, novamente, comparando com os outros emergentes, o Brasil é um país que tem uma economia diversificada. O Brasil é um país que teve uma sorte de ter um novo boom ligado ao setor de recursos naturais, que é o pré-sal. Tem programado um leilão do excedente de seção onerosa de 10 bilhões de barris de petróleo. Eu pedi à ANP, a Agência Nacional de Petróleo, para fazer um exercício para mim, que era o seguinte: vamos supor que o Brasil não vai mais descobrir nenhum poço de petróleo. O Brasil só vai explorar o que existe. Quanto disso vai se transformar na próxima década em aumento de arrecadação? Só em decorrência do aumento da produção de petróleo que já existe, que já está descoberto. Isso vai dar para o Brasil, na segunda metade da próxima década, em torno, lá para 2027, 2028, 1,5% do PIB de arrecadação nova para o setor público. Isso é uma CPMF. A gente já está garantido que, no futuro, nós teremos uma arrecadação equivalente à CPMF em decorrência do aumento da produção de petróleo. Como esse dinheiro será usado, cabe a nós evitarmos que esse dinheiro seja usado para aumento de salário. Ele deve ser usado para investimento, ele deve ser usado para melhorias, de fato, na nossa infraestrutura, porque a realidade do Brasil hoje é um país com carga tributária muito alta. A carga tributária do Brasil é 33% do PIB, a média da América Latina é 23% do PIB, um país que tem uma carga tributária alta,
o país que tem um desequilíbrio fiscal grande, um país que tem uma dívida alta, a gente não pode aumentar muito a dívida, porque ela já é muito alta. A média do endividamento bruto dos países, no mesmo nível de renda do Brasil, é em torno de 50% do PIB, a nossa dívida é 78% do PIB, e ela ainda vai crescer um pouquinho mais. Então, nós temos sim que fazer um ajuste fiscal, mas esse país que tem carga tributária alta, dívida alta, ele não tem capacidade de investimento. O setor público perdeu a sua capacidade de investimento, porque o gasto é muito alto. Fazendo a reforma da Previdência, o governo federal, os estados, vão recuperar sua capacidade de investimento nos próximos 2, 3, 4 anos? Não vão. A reforma da Previdência, ela vai evitar que o gasto continue a crescer muito acima do crescimento da economia, mas o gasto com Previdência, ele não vai cair nos próximos 2, 3 anos. A reforma da Previdência vai evitar um desastre, mas para o país recuperar sua capacidade de investimento, nós teremos ainda que fazer outros ajustes, isso vai demorar um pouco mais. A capacidade do Estado, do governo federal, dos estados e municípios investirem, eles vão recuperar? Claro que vão. Possivelmente daqui a 5 anos, 6 anos, com os ajustes em curso, o governo vai recuperar sua capacidade de investimento. Até lá, para a gente fazer os investimentos que o país precisa, nós precisaremos de investimento privado, porque nós esgotamos a capacidade do setor público de fazer investimento. E como a gente ainda tem um buraco, a gente tem um ajuste fiscal de 300 bilhões a ser feito, isso leva tempo. Em algum momento, com todas as reformas, com a reforma da Previdência, com a economia que vem daí, aos poucos o governo vai recuperar sua capacidade de investimento. Não é imediato, não é em 1, 2 ou 3 anos. Mas, novamente, esse país tem tudo para dar certo. Tem fontes de energia barata, tem petróleo, tem uma economia diversificada, um setor agrícola pujante, muito forte, tem uma indústria muito diversificada. Nem todos os países emergentes têm essa combinação de setores tão diversos, de tal forma que a economia não fica dependente expressivamente de um setor. O Brasil tem isso. Além disso, o Brasil, como país emergente, tem um sistema de proteção social que, em geral, a gente só encontra em país rico. Vocês vão me falar o seguinte: olha, você está exagerando, a saúde pública do Brasil é muito ruim. É, mas, novamente, a gente conseguiu montar um sistema público de saúde integral, universal e gratuito, que vários países emergentes não têm. Eu estava em um debate prévio e alguém estava me falando, a perspectiva de crescimento da Índia é 7%. É verdade, mas a Índia é um país com extrema desigualdade e com um problema seríssimo de planejamento e ineficiência do setor público que o Brasil não tem. A Índia não consegue montar um programa como o Bolsa Família, que é um programa barato, que custa meio ponto do PIB, que pega 14 milhões de famílias e que precisa de um controle de cadastro único nacional. O Brasil consegue fazer esse programa, é um programa de sucesso, é um programa barato, vários outros países do mundo não conseguem. Então, novamente, a gente tem várias razões para ficar otimista, mas no meio disso tudo não vamos nos enganar. Muitas das reformas que o país precisa, a gente vai precisar de um bom debate político para aprová-las. Uma das quais é a reforma tributária. A reforma tributária parece um daqueles temas que todo mundo é a favor, mas, como eu falei, no segundo semestre, nós teremos no Congresso 3 propostas diferentes. Como será o debate político para se chegar a uma proposta e ter apoio para se votar, para aprovar, isso ainda é um grande desafio. Mas, pelo menos hoje, a sociedade aceita o debate que, como eu falei, há 2, 3 anos atrás era impossível. Hoje, há poucos anos atrás, se aprovou uma reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista que era um tema muito sensível. O deputado por trás da reforma trabalhista, ele é hoje o secretário da Previdência e tem sido uma das boas surpresas desse governo pela habilidade política dele, pela calma dele em conversar e criar o consenso político para se aprovar a reforma da Previdência com o apoio do presidente da Câmara, do presidente do Senado. O Congresso Nacional ele tem dado apoio ao governo federal na sua agenda econômica. Eventualmente, vai ter pontos de discórdia? Vai ter pontos de discórdia. É normal em uma democracia que, às vezes, uma proposta do governo não seja bem aceita pelo Congresso e tem alguma divergência de opinião. Mas, novamente, olhando o que esse país era há 3, 4 anos atrás, taxa de juros alta, inflação acima de 2 dígitos, as pessoas questionando se o governo teria capacidade de honrar sua dívida,
Não se via nenhuma proposta concreta de reforma econômica no sentido mais liberal. Se esperava que o setor público fosse dar solução para tudo. Para o que esse país é hoje, com a perspectiva de aprovar a reforma da Previdência, fazer o ajuste fiscal, ter a discussão da reforma tributária, se integrar mais ao resto do mundo, reduzir o papel de bancos públicos, abrindo espaço para o setor privado, de fato, financiar as empresas e melhorando o marco regulatório, o desinvestimento que a Petrobras tem feito tem sido algo excepcional. Eu me lembro que, há um ano atrás, eu estava sentado com a Petrobras para discutir o plano de investimento em refinaria, aumentar o investimento em refinaria. A Petrobras agora, no acordo com o CAD, falou que vai vender 9 das suas 13 e 14 refinarias, mais da metade da sua capacidade de refino até 2021, e vai se concentrar no que se espera que a empresa faça, que é a exploração de petróleo. Isso é um cenário muito diferente. Está garantido que o país vai fazer as reformas necessárias e vai aumentar o seu potencial de crescimento? Não, não está garantido. Mas esse debate está posto. Se a gente vai aprovar ou não as reformas, depende de nós como sociedade, do debate político que vai acontecer no Congresso Nacional. Mas, novamente, fazia muito tempo que eu não via um apoio tão grande do Congresso para a pauta econômica. Vai ter divergências? Vai. Talvez tenha alguma divergência em questão federativa. Questão federativa, distribuição da arrecadação tributária. Quanto fica para o governo federal, estado e município. Mudanças de regra. Esse tipo de assunto, em geral, divide o Congresso e coloca o Congresso e a União em polos opostos. Se você não tem uma base política muito organizada, você pode ter problemas nessas discussões que envolvem federalismo. Por exemplo, aumentar a participação dos estados antes dos estados terem feito o ajuste fiscal, coisas desse tipo. Então, a gente precisa ter cuidado, mas, em geral, pautas nacionais, até uma pauta que há 2, 4 anos atrás era tão difícil quanto a Previdência, independência do Banco Central, a gente vê hoje declaração de líderes políticos a favor da independência, de pautar o projeto de independência do Banco Central ainda este ano. Em resumo, nós temos desafios muito grandes, um ajuste fiscal ainda difícil para fazer. Pela primeira vez, o Brasil está tentando fazer um ajuste fiscal cortando despesa, sem aumentar a carga tributária, mas cortar a despesa, não se engane, é muito difícil, principalmente em um país que, durante 20 anos, até 2015 e 2016, o crescimento do gasto público real era 6% ao ano, muito acima do crescimento da economia. Você dá uma freada para fazer um ajuste fiscal cortando despesa é difícil, mas aos poucos a gente tem conseguido, desde o governo passado. A discussão da reforma tributária, o que a gente avançar na reforma tributária já será um grande sucesso, dado o ponto de partida, que é um sistema tributário oneroso, extremamente complexo e que causa insegurança ao empresário. Maior integração com o resto do mundo. Há uma busca para, novamente, o Brasil fazer acordos comerciais, e nós fomos convidados, isso está andando bem, da nossa integração ao OCDE. Então, é um cenário que, de fato, assim, se não avançar na velocidade que a gente espera, pelo menos a gente sabe de uma coisa, está caminhando na direção correta. E se a gente caminhar na direção correta, eu não sei quanto a gente vai crescer, mas um país que faz o dever de casa, a consequência natural é mais crescimento. Obrigado. Muito obrigado, Mansueto. Acho que foi uma aula aqui para todo mundo. Eu acho que, enfim, não dá para não sair otimista, né, dessa palestra e com muito conteúdo, né? Acho que você explicou muito bem aqui quais são os gargalos, os bottlenecks do Brasil e quais são as alavancas que a gente tem aqui e os desafios que a gente tem daqui para frente. A gente vai abrir para perguntas. Antes disso, eu vou começar com uma pergunta aqui, minha para você, Mansueto, quem que você acharia que seria o grande ator dessa reforma, dessa possível reforma tributária, né? A gente viu hoje o Maia no Congresso como grande ator da reforma previdenciária. Você acredita que ele vai ter a força para ser um grande ator da reforma previdenciária? E a gente sabe que a reforma previdenciária ela vai barrar muito nas regiões, estados, enfim, nas perdas e ganhos, né? É interessante porque na previdenciária você vai discutir às vezes partido, ideologia, esquerda, direita. Tributária você vai juntar um PCdoB com um PSDB, com DEM, se for, vamos dizer assim, prejudicar o Estado do Maranhão, por exemplo. Vai ser muito mais uma questão regional do que uma questão de partidos. Então, como que vai se dar esse diálogo no Congresso? Vai ser por regiões mesmo? Vai ser por partidos? Como que você imagina que vai ser esse desafio da reforma tributária? Então, assim, essa é uma boa pergunta, mas, novamente, assim,
a reforma tributária tem, tem dois lados. O lado federal, que aí não entra muito nesse ponto, Guilherme, que é o seguinte: só eu simplificar a legislação federal, que também não é fácil, porque simplificar a legislação federal tem impacto setorial. Então, mas você não tem a questão federativa. Mas uma reforma tributária só focando nos impostos federais e questão de tributação de imposto de renda, dividendo, mesmo essa reforma que não tem impacto federativo, ela é extremamente complexa, ela vai levar a um grande debate. Quando você coloca a questão federativa, quando coloca ICMS, regra de ICMS, alíquota única de ICMS, junto com a ISS, transformado num imposto de bens e serviços, ou o que for, aí entra a questão federativa, que torna tudo muito mais complicado, que, por exemplo, vários estados só aceitam ter essa discussão se eles tiverem segurança que não terão perda de arrecadação. Se for constituído um fundo, que muitas vezes se denomina Fundo de Desenvolvimento Regional, para dar garantia que nenhum estado vai perder. Então, assim, novamente, a gente tem que eu diria que, assim, a importância, quem será o grande articulador, não sei, mas é muito importante ter o papel do governo federal e de líderes, nós estamos na democracia, e ter o envolvimento de líderes na Câmara e no Senado. Novamente, os deputados e senadores, na pauta econômica, eles têm ajudado muito, a gente tem um bom diálogo com eles. Recorrentemente, a equipe econômica se encontra com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente do Senado. A pauta econômica é bem aceita no Congresso. Agora, novamente, assim, é muito cedo ainda para a gente ver toda essa dinâmica da reforma tributária e quem será o grande articulador. Agora, nós precisaremos de vários bons articuladores, de vários bons políticos comprometidos com, enfim, e costurar um grande acordo político para essa reforma, como foi feito com a reforma da Previdência. Por trás daquele relatório final do deputado Samuel Moreira, há longas reuniões e longos acordos políticos para se formar um consenso. Perguntas? Obrigado. Boa tarde. Minha pergunta vai no sentido sobre as propostas do governo e que estão tramitando em relação à reforma tributária. A minha pergunta é: a reforma tributária ela vai buscar principalmente a simplificação do sistema tributário brasileiro, ou ela vai buscar uma mudança também na forma como a tributação está estruturada hoje, tipo, diminuindo a tributação sobre o consumo e aumentando a tributação sobre a renda, alinhando o Brasil com os principais países, os principais players internacionais hoje? Então, assim, uma boa pergunta. Só um esclarecimento, quer dizer, vamos lá. O Brasil é um país de renda média. A nossa carga tributária é 33% do PIB, que é 10 pontos do PIB, acima da média da América Latina e muito próximo da média dos países da OCDE. Um país que tributa tanto, raramente, ele tem um sistema tributário progressivo. Se você olhar, mesmo o caso da Europa, de países ricos, como, em geral, o nível de tributação de alguns países da Europa é bem acima de outros países de carga tributária menor, o imposto sobre consumo chega a ser 30%, um terço do que é arrecada. No Brasil é maior porque, dado que a gente tem que tributar muito, a gente não consegue, via imposto de renda, tornar nosso sistema tributário progressivo. Então, mesmo que você tivesse 100% de consenso da sociedade e se fosse tomada a seguinte decisão: olha só, vamos reduzir impostos indiretos e aumentar imposto sobre renda. Mesmo que você fizesse isso, você ainda teria um sistema tributário que grande parte da arrecadação viria de imposto direto, porque, por exemplo, com a faixa de isenção de imposto de renda que a gente tem hoje, automaticamente metade das pessoas que têm carteira de trabalho estão na faixa de isenção de imposto de renda. Então, assim, é muito difícil. Dá para tornar o nosso sistema tributário mais progressivo? Dá. Você pode discutir a alíquota extra, você pode discutir tributação sobre dividendo, reduz o tributo sobre a empresa que está no regime de lucro real, o IRPJ, e tributa mais o dividendo. Você pode fazer tudo isso. Mesmo assim, dado que a carga tributária do Brasil é tão alta
para o nível de gasto que a gente não consegue, o nosso sistema, quer dizer, o nosso mercado de trabalho não vai nos dar de imposto direto o que seria necessário para a gente qualificar o sistema tributário como progressivo. E isso é raríssimo. Na grande maioria dos países do mundo que tem um sistema tributário que você classifica claramente como progressivo, que a parcela que vem de imposto indireto é muito pequeno, são países, em geral, que a carga tributária é baixa. Então, são países que grande parte da renda é ligado a recurso natural, como petróleo, etc. Mas, mesmo na Europa, os países, você tem uma parcela muito alta que é de imposto indireto. No Brasil, chega a ser ainda maior, chega a ser mais de 40%, porque a gente tributa muito, o mercado de trabalho não suporta. Há espaço para tornar o sistema mais progressivo? Há. Mas, assim, mesmo assim, ele ainda ficará fortemente dependente de imposto indireto. Uma qualificação que eu vou fazer aqui é o seguinte: quando se fala em reforma tributária, o desafio maior é reduzir a complexidade. A gente tem um excesso de regulamentação, reduzir a complexidade, simplificar, talvez melhorar um pouco mais a progressividade. Agora, não há espaço no curto prazo, assim, vamos ser muito sinceros, para você reduzir carga tributária. Como eu falei, o Brasil ainda é um país que ainda tem que fazer um ajuste fiscal. A gente tem um buraco fiscal, uma despesa maior do que a arrecadação, sem incluir a conta de juros, de 140 bilhões esse ano. A gente tem que transformar esses 140 bilhões de déficit em 140 bilhões de superávit. A gente está falando aí de um ajuste de quase 300 bilhões. Enquanto a gente não fizer esse ajuste, não dá para discutir nesse país redução de carga tributária, porque senão esse ajuste passaria a ser ainda maior. Se você vai fazer um ajuste desse e reduz carga tributária, você teria que fazer um ajuste ainda maior. E, novamente, a gente conseguindo fazer esse ajuste integralmente, cortando despesa, sem mexer em arrecadação, já será algo extremamente positivo, porque a gente não conseguiu fazer isso desde a década de 80. Todo o ajuste fiscal que foi feito no Brasil, pós-Constituição, foi feito em cima de carga tributária. E agora a gente está tentando fazer esse ajuste cortando despesa. Então, assim, no curto prazo, não há espaço para reduzir carga tributária. É uma visão muito pessoal minha. Há espaço para simplificar, para tornar o sistema mais progressivo e menos complexo. Eu acho que esse é o grande desafio da reforma tributária. Tem uma pergunta aqui que veio pela internet. Mansueto, a reforma previdenciária será essencial para a saúde e equilíbrio fiscal, como você mesmo falou. O modelo que está sendo proposto está buscando maior tempo de contribuição, né, o alongamento da idade de aposentadoria. A pergunta é como fazer isso com o setor privado? Quer dizer, qual que é a pergunta aqui? Onde o maior contingente está entre pessoas entre 25 e 50 anos, né, e a pergunta é como criar empregabilidade para a faixa etária acima dos 50 anos, né, e fazer com que ele continue contribuindo, dado que o colaborador acima de 50 anos ele é mais caro no plano de saúde, ele tem maiores salários, né, e a gente vê um rejuvenescimento do mercado de trabalho, ou seja, cada vez pessoas mais jovens entrando no mercado de trabalho. Então, assim, a pergunta é como criar empregabilidade para as pessoas acima de 50 anos, né, para continuarem contribuindo e se aposentarem mais para frente. Então, assim, essa é uma excelente pergunta, mas, olha só, é um problema diferente. Eu entendo a pergunta. A pergunta é, olha só, se a pessoa vai ter que trabalhar mais e alguém chega aos 50 anos de idade e perde o emprego, aquela pessoa, às vezes, tem um problema muito sério em se recolocar no mercado de trabalho. E aí, será que você não vai estar prejudicando aquela pessoa que, no sistema antigo, poderia se aposentar talvez com mais 1 ou 2 anos de contribuição, e agora vai ter que contribuir por um tempo maior, e perdeu o emprego aos 50 anos de idade e não consegue se recolocar no mercado de trabalho, mas aí é outro problema. A gente está num país que está saindo de uma crise muito severa e com um crescimento ainda muito baixo. Mas, se vocês olharem o debate do Brasil, há cerca de 6 anos atrás, em 2013, a gente estava discutindo no Brasil falta de mão de obra. A gente estava discutindo no Brasil planos para o governo incentivar, facilitar a imigração, a vinda de pessoas de fora para trabalhar, porque se estava antevendo que teria problema de mercado de trabalho no Brasil, que teria falta de trabalhador. Então, assim, a gente está numa crise muito séria ainda, está saindo de uma crise muito séria, está com a taxa de desemprego muito alta, mas o Brasil, hoje a população do Brasil cresce menos de 1% ao ano. Esse país voltando a crescer 2,5%, 3% ao ano, daqui a alguns poucos anos, a gente vai ter falta de trabalhador novamente. A realidade de uma pessoa de 50 anos que está desempregada e não consegue trabalho, tem muitas vezes a ver também com a qualificação. A gente tem que
tem que melhorar muito o nosso sistema educacional. Quando uma pessoa de 50 anos é qualificado, a empregabilidade dela é maior do que um jovem recém-saído da universidade que não tem a experiência de uma pessoa de 50 anos. Então, assim, não vamos pegar a nossa realidade de hoje, que é um país que está com taxa de desemprego muito alta, que a gente está com problema no mercado de trabalho, e tentar trazer esse debate para a Previdência. Porque, se fosse assim, em países que estão com desemprego até maior do que o Brasil, você iria reduzir a idade de aposentadoria para 40 anos, 30 anos. Isso ia resolver o problema? Não, ia agravar, ia agravar. Vou dar um exemplo aqui anedótico, que é o seguinte. Um economista me contou isso, eu esqueci quem foi. Ele fala uma piada. Um economista chega na China e vai ver a construção de uma hidrelétrica. E aí tem vários trabalhadores construindo a hidrelétrica com uma enxada, fazendo todas as obras com enxada. E o economista fala, mas que absurdo, por que é que eles não estão usando máquinas? Vocês iam construir a hidrelétrica muito mais rápido. Aí a pessoa fala, olha, porque aqui nós somos preocupados com o emprego. Ele fala, bom, então se a preocupação é com o emprego, então seria melhor cada um estar usando uma colher. Ou seja, você levaria muito mais tempo para construir a hidrelétrica, você teria muito mais tempo, empregaria muito mais gente, mas o preço daquela hidrelétrica seria muito maior, o custo da construção seria muito maior. Se você construísse mais rápido, aquela hidrelétrica ia gerar energia mais barata e você poderia usar os trabalhadores em uma atividade eficiente. Então, a gente não consegue resolver um problema tentando subterfúgios para criar outro. O problema que a gente tem hoje, que você colocou corretamente, a gente tem um problema de empregabilidade de pessoas acima de 50 anos. Então, a gente tem que lidar com esse problema. Que tipo de treinamento o Estado pode ofertar para tornar uma pessoa com mais de 50 anos que perde o emprego mais atrativa para o setor privado? Pode ser dado algum benefício tributário? Você pode pensar em algum mecanismo de tributação que torne mais fácil a recolocação de uma pessoa em idade mais avançada no mercado de trabalho? Tudo isso é um debate bom. Agora, não dá para a gente trazer esse debate para a Previdência e evitar aumento de idade mínima para a aposentadoria ou de tempo de contribuição por causa de um problema do mercado de trabalho. Bom, queria agradecer uma última pergunta aqui, por favor. Portanto, não há o que se falar de correção da tabela do imposto de renda de pessoa física. Então, há esse debate. Qualquer correção da tabela de imposto de renda da pessoa física, você vai perder a arrecadação, e vai perder muito. Então, assim, esse debate, se for colocado, você tem que ver assim, tudo bem, mas eu vou perder a arrecadação, como é que vai compensar? Porque, novamente, dado a realidade do nosso mercado de trabalho, automaticamente, pela faixa de isenção que a gente já tem, metade das pessoas que têm carteira de trabalho assinada já estão fora, já estão na faixa de isenção do imposto de renda. Bom, queria agradecer em nome da Brasc e do IBE a presença do Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional. Passo a palavra para o Pluger para o encerramento aqui do evento. Eu fico muito feliz que a minha promessa de ontem foi mais do que cumprida. Eu prometi que o secretário seria transparente, seria absolutamente claro, didático e diria claramente quais os problemas que nós enfrentamos e como deveríamos enfrentar. Eu fico muito grato pelas suas colocações, foram simplesmente brilhantes e gostaria que a imprensa também retratasse as coisas do jeito que o senhor falou e não da maneira que o senhor não falou. Então, muito obrigado e gostaria de convidá-los para o 22º encontro no ano que vem, junto com o IBRE e a Brasca, e encerraremos com como é que chama isso? Coffee break? Como é que chama isso? Um cafezinho. Aplausos para o Dr. Mansueto.